Constantino é um cara que dá a opinião dele. Já esteve aqui várias vezes, ele tem a opinião dele. Essa opinião, eu devo concordar com você, que é a opinião de 100% dos comerciantes aqui. O Dória talvez não está entendendo esse negócio do que a gente está vivendo, desse momento que a gente está vivendo. Tanto é que ele está voltando atrás, me parece que vai voltar atrás das medidas de isolamento, tal, não sei. Vermelha. Mas na discussão, tal, acabou virando uma coisa assim meio. Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Bom, eu acho que vocês estão sabendo o que aconteceu com o Constantino ao vivo, em que o Dória ligou para a Jovem Pan e, numa discussão, começou a assumir todos os estereótipos que os pandeminions carregam. Átila Yamarino deve estar orgulhoso do governador. Mas o motivo do vídeo não é especificamente esse. Às vezes eu fico preocupado, e eu já apontei isso em outro vídeo, mas sem dar muita evidência, das pessoas que entendem e concordam que o lockdown é uma estratégia sanitária ruim e nunca demonstrada sua significância pelas vias científicas. Entretanto, ao mesmo tempo que essas pessoas falam isso, às vezes, de maneira indireta, acabam corroborando sem perceber com o que os pandeminions falam, caindo em uma contradição, onde caso você esteja falando com um esquerdista que possui um grau de intelectualidade próxima do normal, sim, eu sei que é raro, mas é possível, o mesmo pode te colocar numa saia justa. Esse tipo de conduta, junto com a posição que o Emílio apresenta nessa passagem, podem ser usadas para corroborar as pseudo-medidas sanitárias e, ainda pior, inferir algum grau de inocência no Dória, pois como o próprio Emílio diz, o Dória parece estar aprendendo e até recuou nas medidas que ele queria implementar. Isso é bastante perigoso, pois dá a entender que todo o mal que esse político causou não foi proposital ou com o intuito de seguir uma agenda política, e sim por algum grau de ignorância a respeito do assunto que pode conferir a ele uma possibilidade de negar plausivelmente, outro termo inclusive que expliquei em um vídeo passado, eu vou deixar na descrição, que as ações dele eram puramente em boas intenções e que os erros aconteceram por causa da falta de conhecimento em certas informações. Cuidado para não caírem nessa lábia, pois os políticos sabem exatamente o que estão fazendo e eles podem usar essa estratégia com finalidade de passar uma imagem de inocência, em parte por causa de uma certa ignorância. Outra passagem nessa mesma entrevista que me chama a atenção é a nuance argumentativa que o Samidana tenta passar a respeito das vacinas. O controverso economista diz no vídeo que o Dória teria uma participação positiva em relação a buscar a vacina com a China, sendo pioneiro nessa ação. Entretanto, se não ficarmos atentos, não vamos perceber que não existe nenhuma positividade nisso, onde já é de espaço público a informação que o governo de São Paulo fechou contrato com empresas para o fornecimento das vacinas sem mesmo antes dos dados terem saído para o apreciar do público. Ainda, vestindo o chapéu de estatista aqui, também não teria nenhum sentido em termos de estratégia no combate à pandemia, pois nem mesmo as instituições brasileiras de controle de qualidade desse tipo de produto, como a Anvisa, por exemplo, haviam aprovado tal fármaco. Além das limitações bioestatísticas que justificam o ceticismo racional das pessoas, a vacina do Dória foi uma das, se não a mais cara do mundo, e nem vou aqui começar a falar sobre a segurança, pois isso tudo já está muito bem explicado em um documentário específico sobre vacinas que fiz. Eu também vou deixar na descrição. É engraçado, pois o economista passa a impressão que muitas vezes não percebemos diretamente que por conta de uma situação difícil é preciso agir de alguma forma. Entretanto, isso é um erro e uma estratégia sistematicamente usada por políticos para esses passarem a impressão de que estão trabalhando para o seu bem enquanto te roubam. Portanto, dependendo da situação, caso dados sobre um certo produto não possam ser auditados, os dados em si não são liberados até o último momento e mesmo com a aprovação emergencial, que aparenta ter ocorrido muito mais por conta da pressão que o Dória causou na Anvisa, pois ele já havia fechado contrato com os fornecedores da vacina, todas essas características nos permitem levantar um questionamento bastante razoável. Não realizar alguma ação é realmente pior do que realizar uma ação ruim? Por exemplo, deixar o seu dinheiro na poupança de um banco qualquer pode te acarretar pequenas perdas por conta da inflação que é superior a esse tipo de rendimento. Entretanto, seria isso de fato pior do que investir em alguma coisa que vai te causar uma grande perda? Isso mostra que se de fato a ciência estivesse sendo seguida, lockdown e nem mesmo as vacinas teriam sido desenvolvidas nessa rapidez. Mas com o pressionar dessas narrativas, os políticos em conluio com os donos do mundo ganharam muito dinheiro e sistematicamente testam a paciência da população,
medindo o limite da açoitada de chicote que o gado aceita levar até começar a entender que todos os políticos são seus inimigos. Acho muito importante discutir essas coisas, pois é uma maneira que essas pessoas podem usar no futuro a fim de negar a responsabilidade de suas atrocidades. Bom, eu não quero me estender muito, pois eu também estou trabalhando em outros vídeos. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe o seu like, compartilhe e comente para ajudar no engajamento do canal. Obrigado pessoal e fiquem bem.